Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo o podcast Filhos do Todo. Vamos falar sobre abduções, mediunidade, contatos extraterrestres e maneiras eficazes de você poder entender isso de uma forma ampla, para que você possa também ter bons conhecimentos com a nossa convidada, Kátia Rigotti. Seja muito bem-vinda. Gratidão, amigos, gratidão, muito feliz. Vamos começar falando, porque esse universo da ufologia, dos contatos imediatos, das abduções, né, dos extraterrestres, tem uma relação também com médiums, né? Médiums também estão Sim. muito envolvidos nesse universo. Porém, tem muitas pessoas que também não são médiums, assim, que acreditam não serem médiums e relatam isso nas mais diversas vertentes. Mas eu pergunto para você a importância hoje em dia de uma mediunidade bem trabalhada para que todos esses aspectos possam ter uma qualidade maior. Sim, todos nós somos médiums, todas as pessoas são. E elas podem desenvolver qualquer tipo de mediunidade. Eu percebo que não tem aquela história, eu só vejo, eu só escuto, eu sou empato, eu sou desempato. Não tem isso. Tem a sua habilidade de criar redes neurais para realizarmos conexões que são, hoje em dia, comuns, né? Comuns por quê? Porque o mundo, a gente já entende que o mundo vibra, a gente já entende que nós somos seres, não somos só pessoas, já se sabe que tem vida após morte, o que é só religioso, porque eu acredito na física, nós somos átomos, então eu acredito que nós vamos lembrar como faz ascensão, ressurreição. Se um cara veio aí e disse que dava, fica a dica, né? Eu acho que se ele diz que dá, acho que dá. Deve ter, lógico, né, um alinhamento correto. A gente entende, por exemplo, aqui na Terra, mediunidade também é angulação, é forma geométrica, né? Você ouve fala muito de geometria sagrada, geometria disso, daquilo. Tudo é muito geométrico. Por exemplo, quando você entra numa pirâmide, por que que você expande sua mediunidade? Ou você tem mais chances, às vezes, de uma conexão, acessar uma sabedoria, por causa dos ângulos que tem dentro da pirâmide. Então, cada pirâmide é formada por uma angulação e tem uma certa energia ali que quando você entra em contato, você atualiza a sua geometria com aquilo e faz conexões. Então, é assim, o mundo é matemático, é geométrico, mediunidade é comum a todos nós. Hoje nós já sabemos que não estamos só nós vivos nesse planeta, não é? O planeta, se você lembrar, se as pessoas lembrarem, em 2012, teve toda aquela muvuca, né? Ai, o planeta vai acabar? O que vai acontecer, né? Bom, estamos aqui, não acabou. E o que aconteceu? Ele mudou de lugar pela astronomia, né? O nosso planeta se moveu e ficou ali sujeito a mais número de fótons. E fótons é a luz, é a informação. Então começou a se abrir tudo. Nossa, apareceu um monte de curso, né? De terapias, coisa que não se existia. O pessoal só tinha psicólogo para ir, né? Então, aquilo foi se abrindo, as pessoas foram se experimentando e elas foram vendo que elas são multidimensionais, que elas não existem só em uma dimensão, em um tempo e espaço, talvez, né? Já dá para abrir para isso. Não existo só eu tenho vidas passadas, tenho fractais, tudo isso é mediunidade. Antes a gente entendia a mediunidade numa mesa de centro, né? Espírita, por religiões. E ali já se tinham conexões e contatos nesses lugares. Muitos lugares já, às vezes eles se mostram como se fossem espíritos, né? E já eram seres. Então, quer dizer, isso foi ficando mais fácil devido à transição planetária, a subida vibracional. Então, cada vez que sobe a vibração, a gente vai saber mais, vai lembrar mais e vai ter mais abertura. Então, tudo muda.
Por isso que não dá para você dizer, isso aqui, ó, até hoje é. Amanhã não sei, né? Como que vai estar, Uma entendeu? mudança constante. Sim. E o fato de a gente ter começado a falar sobre mediunidade tem um motivo para que as pessoas possam entender as conexões mais vastas que a gente vai entrar hoje. Qual é a relação entre a mediunidade, qual a diferença também entre a mediunidade e um contato extraterrestre? A pessoa que teve um contato extraterrestre e a pessoa que teve um contato mediúnico. Entendi. Porque a gente separava muito, né, a ufologia, né, a busca de naves, de pessoas tentando fazer contatos, e hoje a gente tem uma espiritualidade ufológica, né? E essa mediunidade traduz o seu próprio potencial como ser. Então, quer dizer, eu me desenvolvo como um ser, quer dizer, eu posso ser um extraterrestre, né? Diferente só, e o contato, você busca seres que não estão nessa vibração que nós estamos, né? Nessa forma humana, nessa consciência humana. Aí foi muito legal. Nós fizemos uma meditação em grupo, que eu falei assim, pô, todo mundo fala assim, eu quero voltar para casa, eu quero ser quem eu sou, eu quero ser o ET que eu sou, né? Sim, então, que estranho, né? Porque todo mundo tá humano, se esse planeta não é humano. Quem chegou primeiro aqui, né? Não foram os humanos. Os humanos vieram depois, são uma raça novinha, são tudo criancinha, feitos bem depois. E já existiam seres aqui. Então, quer dizer, nós estamos num planeta, numa consciência humana, e não somos humanos. E aí nós fizemos uma meditação para cada um receber por que estava aqui como humano. Olha, foi lindo, foi lindo. A intenção amorosa foi marcante. De ajuda, de produção de soluções, né? Tem uma autora interessante, a Bárbara Marciniak, uma americana, e ela traz nos livros dela o planeta como uma biblioteca viva. Então, aqui a gente produz soluções para diversos universos, por isso que a gente desce no nível tão hard assim, bate pezinho e sobe, né? A gente teve queda de consciência aqui. Então, a nossa mediunidade pode nos levar a saber que nós somos seres, muitos são seres, né? Não são humanos e estão humanos, cada um pelo seu motivo. Pode ser karma, pode ser resgate, cada um pode ser uma coisa, não dá para falar que todo mundo é igual, né? E essa conexão com você começa a trazer na sua vida, eu brinco, os nossos superpoderes, que a gente tem dificuldade porque nós estamos dentro de uma consciência humana que não está habilitada com esses superpoderes. Então, é como se nós tivéssemos que desenvolver com a nossa mediunidade essas ligações, esses superpoderes, para que a gente possa entregar essa raça um pouco mais velha, né? E depois, sei lá, o que vai ser, porque a gente não pode dizer que isso é uma coisa, porque nós fazemos parte de diversos outros planetas e ligações. Então, você não pode dizer que, eu faço isso. Não, se o cara de lá mexer, você vai ter que mexer. Se um treco acontecer do outro lado, todos os planetas estão ligados na galáxia. Então, uma coisa mexe, tudo mexe. Então, nós temos sempre que estar, né? Isso é uma parte legal da mediunidade, antenados com o que vai acontecer aqui, com o que pode acontecer aqui, com o que acontece lá fora e onde nós estamos com isso, né? Onde o nosso planeta está com isso. Eu acho que os espiritualistas podem olhar para todas essas facetas da vida, né? Dessa vida que vai nos levar à nossa outra vida, né? A vida de quem nós somos, nossa frequência original, e que, lógico, que você carrega outras frequências, né? Se você passou em Júpiter, se você passou em outro planeta, você também vai ter frequências, vai ter memórias, vai ter ideias de coisas diferentes que você traz para cá. Então, é tudo um intercâmbio, né? A mediunidade é um intercâmbio,
quando você começa a sentir isso. E essa parte ufológica, eles tentam buscar isso, né, até como ciência, acredito, mas e comprovar, né, que existem naves, tal, mas a gente tem uma diferença vibracional, né? Mas com certeza nós temos vários contatos aqui. Então, mediunicamente, esses contatos, eles devem ser mais cuidadosos, porque nós temos traumas e cartazes quando você tem um contato. É assim, por exemplo, uma pessoa que tenha uma depressão, aí ela faz um contato, ela pode intensificar essa depressão, esse contato. Então, não quer dizer que você ter um contato é bom ou ruim, mas quer dizer que é uma frequência e te causa uma vibração. Então, vamos supor que você não sustenta essa vibração, você já está com a sua vibração baixa. Então, você vai potencializar naquilo que você está. Por isso que eu acho que para as pessoas fazerem esse tipo de contato, né, mesmo na mediunidade, elas precisam primeiro se equilibrarem, se tratarem um pouco, né? Não dá para ser muito fanfarrão. Assim como você incorporar, né? Você vai lá incorporar o cara, vem um obsessor fingindo que é a sua entidade, vai acabar com sua vida ali, né? Vai te ferrar um pouquinho até você descobrir. Então é a mesma coisa, praticamente, né? Hoje, acho que o pessoal daqui a pouco nem vai incorporar muito, né? Porque a vibração tá muito alta, vamos ser mais canais, né? Do que essa espiritualidade antiga. Eu entendo mais ou menos assim. Eu vejo nesse molde também, que vai começar a se utilizar, né? Uhum. Até a questão da incorporação do médium e guia espiritual, né? Sim. Eu já ouvi muitos relatos de tipo, como que seria essa questão? O mentor, ele se apresenta com uma tecnologia para que seja familiar, por exemplo, a nós. Mas, supostamente, ele está vivendo uma experiência lá num outro planeta e é um extraterrestre. Chega muito isso? Sim, chega bastante. Exato. Porque às vezes você até falou pleiadianos, né? Ou outras formas que são mais similares com o que a gente está acostumado, Sim. até passa, né? A pessoa Sim. até pode confundir, é um mentor, tal. E quando a forma já não é tão familiar, né? Sim, dá um sustinho, né, neles. Até o lance de Júpiter, então o pessoal fala assim, outros planetas. Foi feita uma simulação. Como seria a vida nesses planetas? Eles mostram formas, assim, muito esquisitas, tal, e sem inteligência, na maioria das vezes. Porque eu acho que o cientista, ele olha para o planeta como se a vibração que nós temos aqui tivesse que ter lá. E você mencionou um ponto que eu acho que é o divisor de águas. A frequência é diferente. Lógico. Então, a vida não precisa estar naquele molde para se Não. sustentar, né? Sim, bem diferenciado. Bem diferenciado. Se você for em Júpiter, é lindo e tem muitas formas geométricas por todo lugar. Tem muitos seres de asas, é belo Júpiter. Tem alguns relatos de espíritas, né, que também tiveram alguns contatos com seres de Júpiter e eles relatavam como era, né? E realmente é bem parecido. Muitos dos portões que nós temos aqui são iguais às formas geométricas de Júpiter. Sabe aqueles portões antigos que tinham aquelas curvinhas? Sim, sim. E olha que engraçado, esses portões, esses símbolos, também nós temos no voodoo. O voodoo são feitos desses símbolos que parecem o símbolo do seu portão. É um barato como isso fica intrínseco, né, no inconsciente da humanidade. Então, nós temos muitas ligações de coisas de outros lugares aqui, né? Porque tem muito ser aqui, tem mais ser aqui de outros lugares do que daqui, né? Porque aqui não foi um planeta fundamental, né? Se você for pensar, nós tivemos aqui vários entrantes, nós tivemos exilados, nós temos Anunnakis, nós temos pleiadianos, sirianos e outras raças. A maior parte
são todos raças diferenciadas que vieram para cá. É um planeta interessante, como essa produção, essa biblioteca viva. Eu acho que ele vai ser um planeta que vibra e que você pode pôr uma roupagem no futuro e vir visitar, sabe? Porque ele é lindo, né? E vir aprender um pouco, sabe? Como se fosse quando você vai. Eu vou fazer. Eu vou para os Estados Unidos fazer uma pós ali, vou fazer alguma, né? Alguma experiência por lá, ou até cultural. Então, esse planeta, eu acredito que ele tende a ser assim daqui muitos e muitos anos, talvez ele fique com essa vibração, mas por enquanto não, por enquanto a gente tem um monte de cara por aqui, né? E uma raça humana novinha carregando isso junto. Então é bem. Se você vê o humano, tem humano que é muito fofinho, dá vontade de você cuidar, sabe? Porque eles não têm outras experiências. É como se fosse uma criança e com amor também, né? E a única diferença é que eles demoram muito para mudar. Por isso que às vezes aqui a gente demora tanto para dar um salto quântico. Hoje não, né? É mais rápido. Mas antes demorava anos para a pessoa mudar uma frequencinha lá. Hoje o pessoal tem a mesinha, né? Estelar, pá, subiu, né? Mas antes, nossa, não subia, mas nossa, não subia. Os entraves eram maiores, o Não, conhecimento faz uma era consulta menor. agora, daqui um ano você volta para ver se subiu um pinguinho, sabe? Algum angstrom ali, né? Hoje não, olha, subiu, liberou, né? Tirou implante, vida passada, aquelas apometrias assustadoras lá. Resgate de fractais e tudo mais. Isso, O ponto do extraterrestre é um cálculo matemático, porque quem acredita em reencarnação vê o número de pessoas que estão reencarnadas aqui agora. Sim. Se a gente for fazer um cálculo dos aspectos históricos da humanidade, não bate. Como é que vai bater? Não tem como tem gente a mais aqui. Exato, não tem como crescer tudo aquilo, né? Então tem muito sentido isso. Sim. E o que movimentou muitas pessoas que falam sobre esse assunto? Cada um às vezes vai para uma vertente mais científica ou arqueológica, né? Mas muitos, independente da vertente, até você mencionou um tópico que eu vou relacionar, falam sobre o interesse, né, dos extraterrestres no planeta e sobre os seres que aqui estavam antes, que movimentaram o interesse dessas outras raças, né, dessa colonização, dessa movimentação genética. E, de fato, o que seria esse diferencial que tem aqui e que vem, por exemplo, essas caravanas, né, caravanas interestelares aí, garimpar questões, ou colonizar, ou estar aqui? Eu entendo que existem tipos, funções de planetas, né? E como esse planeta é possível você ter a queda de consciência, se você perceber os mitos das deusas, todos esses mitos, né? Perséfone, ela cai, aí ela vai tirando os brincos, né? A roupagem e tal, deixou de ser Perséfone. E quando você entra aqui, é assim, você deixa de ser você. E na subida, o encanto da subida é esse, de você começar a lembrar sobre você e ir produzindo soluções, né? Então, como eu resolveria isso? Sabe? E se eu tivesse sem minha consciência, como que eu resolvo isso? Então, esse planeta serve como instrumento para outros planetas sobre várias decisões, né? E aqui você vê, dá um monte de coisa errada, né? Daqui a pouco era para estar em paz, tem guerra. Daqui a pouco era para cuidar da água, não consegue cuidar da água. Cada hora um probleminha assim básico, né? Literalmente básico. Mas o que acontece? Eu entendo como eles me explicam por energia. Então, assim, as pessoas estão aleatórias. Eu não sei o que é eu estar conectado em você, porque eu me desconectei, eu desci a frequência. Nós perdemos a consciência. Então, nós não sabemos o que é pelo todo. Um planeta assim fica bagunçado. Você vê que a gente não consegue chegar numa teoria certa mesmo, né? Então, assim, como que eu vou saber
o que eu tenho que fazer que é bom para todos. Porque se eu fizer isso, é bom para alguns, mas não para todos. Quando eu vou saber quando é bom para todos, né? Quando você vai, eu tenho experiências que eu aprendi muito, eu tive aulas em Urano, e lá em Urano, quando eu entrei a primeira vez, assim, espiritualmente, que eu cheguei ali, eu falei, não consigo ficar aqui. Eu vou embora, depois eu volto. Porque era uma paz, um silêncio. E tinham como se fossem uns Budas, assim, todos virados. Eu estava atrás deles e eles estavam virados para lá. E eles ficavam horas assim. Eu falo assim, mas o que que eles fazem nessa calma toda, né? Ninguém trabalha aqui. Assim, não, eles estão trabalhando, né? Pelo todo. Eles ficam organizando todo, eles não precisam dormir, eles saem, trocam o turno assim a cada só 2 horas eles precisam de descanso. E tinha outras espécies de seres, né? Como o Zuri, esse mentor que eu tenho, que ele tinha outra função, e esses outras, e tinha alguns seres que tinham algumas asas também, um pouco diferenciados, que percorriam algumas informações, então cada um fazia uma coisa, mas era muito tranquilo. E eles têm uma simplicidade, porque eles sabiam o que seria bom para todos, estando interligados. Então, o nosso planeta não sabe. Olha o barulho que ele é, né? Não é por isso que tem samba, um monte de coisa aqui. Tem um barulho, sabe? É barulhento esse planeta ainda. Então, eu não sei o que eu deveria fazer que fosse bom para você, para sua família, para todos aqui, né? E aumentando isso. Então, nós não temos ainda essa unificação. Por isso, algumas raças têm interesse na unificação e outros não têm interesse na unificação porque são manipuladores. Porque enche as pessoas mesmo, eles querem atrapalhar, né? Por quê? Porque eles são assim. Não tem só ET bonzinho ou malzinho, tem de todo tipo. Então, eles querem se empoderar, querem reinar, né? Eles querem controlar. Então, aqui ainda é muito difícil você dizer como que isso vai ser gerido, sabe? Só quando todos conseguirem estar conectados. Senão a gente não sabe para onde ir. Um caminho longo, pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, mas assim, tem progressos, Tem obviamente, né? bastante, Mas é um tem, caminho longo, né? tem. Porque eu falo assim, no meu trabalho, eu faço linhagens cósmicas. E eu só atendo uns tipos de linhagens, eu reparei. Falei, por que eu só atendo essas? Tem outras que eu não atendo. Aí foi explicado, é porque eu trabalho com os puxadores de ondas. Então, o que que são esses puxadores, né? Nós vamos trazendo faixas novas, né? Sobre tudo aqui dentro do planeta, com outro olhar. Mas esse sobretudo não é exatamente uma inovação tecnológica, é também, lógico, mas não é sobre isso exatamente. A gente entende que, olha só, a maioria dessas frequências, elas acreditam na felicidade, no amor, no brilho, no duende, em tudo que é invisível, mágico. E como que a gente vai sair do jogo se a gente não tiver uns caras assim, né? Então, nós somos esses caras assim, sabe? Então, a gente acredita, a gente vai abrindo esse espaço. E eles falam assim, a maior dúvida, eu dou muita risada com os alunos, eles falam assim, Kátia, me fala, é da minha cabeça isso? Eu falei assim, olha, para entrar na escola, tem entrevista, porque a gente não pode deixar entrar pessoas com alguns distúrbios mentais, porque vai atrapalhar a pessoa. Então, a escola tem um certo padrão, né, para que a pessoa não se atrapalhe. Se você pegar um esquizofrênico, ele pode sofrer com isso, né? Então, nós fazemos assim, bem, bem fechado ainda a escola. E aí eles dizem assim, Kátia, isso é da minha cabeça? Você fez entrevista. Não é loucura. Deixa vir. E aí eles ficam tão felizes porque eles estão conseguindo trazer o que eles precisam trazer, que é muito diferente.
É muito adiantado você acreditar em algumas coisas aqui. E eu falo, você tem que acreditar. Você não pode deixar que o resto te impeça de sentir isso, porque isso é o que você traz. É o que a sua linhagem precisa trazer para a Terra. E aí cada um traz uma coisa, né? Desses. E eu acho muito feliz essa parte, eu gosto. E outros trazem tecnologia, né? Outros tipos de linhagens não vêm para mim, porque eu tenho a consciência do que eu tenho que trabalhar. Então a gente estimula essas pessoas a verem o brilho, porque alguém tem que trazer o brilho para cá, alguém tem que trazer tecnologia, alguém traz mais inteligência para cá, né? Traz outros tipos de sabedoria. Então tudo cabe. Acho que cada um vai saber a faixa em que trabalha, né? Daqui a pouco. E isso Uma vai, percepção, né? aí vai entrelaçando. Aí o próprio entrelaçamento, né? Entre todas essas linhas vão dar um conteúdo, né? Muito lindo, porque tem muita mistura aqui. Eu acho que vai ser bonito isso. E por falar nisso, por falar em mistura, por falar em interações, né? O que que caracteriza uma pessoa que foi abduzida, né? Quais são as características físicas ou comportamentais que denotam ali que uma pessoa foi abduzida ou não? Nós temos vários tipos de abdução, né? Dependendo do ser, é bem grave. Uma vez veio um casal que veio não, né? Eu atendi online, eles estavam em Portugal e o laudo médico era possessão, praticamente. Então, gente, não é brincadeira. Eles perderam os filhos, tiveram que tirar os filhos da casa. O marido e a esposa, ele tinha sido abduzido num nível menor, né? Era uma abdução por seres cobras e eles costumam comer o nosso sistema nervoso. Assim, eles destroem o sistema nervoso. Então, a moça era uma professora e ele era bombeiro. E eles estavam com a casa toda escura, tudo fechada. Ela evacuava no chão. Ela não conseguia falar, ela só gritava. E era um nível assim desastroso. Ele gritava também porque não aguentava aquela energia, né? Que imagina uma obsessão num nível alto que pega suas células, né? Você sente no corpo o tempo inteiro. Então, ela não conseguia dormir, ela não conseguia andar direito, elas não tomavam banho. Era como se tivesse um problema psiquiátrico super grave, né? Então, esse é um nível. Às vezes, as pessoas são levadas, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que foi levada, ela chegou para mim como se fosse um problema psiquiátrico, que ela nunca ficava boa, né? E aí, quando eu fui analisar, eu falei, nossa, você teve um episódio assim, 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 quando tinha 4 anos? Ela falou, tive. E aí, o pai dela era uma pessoa influente até. Eu não posso falar o nome, mas era influente. E aí ela foi crescendo assim, perturbada, né? E todo mundo achava que ela era louca, chata, fazia só besteira. E quando eu a conheci, ela já tinha 60 anos. Foi uma vida sem muitas conquistas, sempre com pânico, depressão, ansiedade, né? Que era como ela era diagnosticada. E aí nós fizemos um trabalho, ela tomava 17 remédios psiquiátricos. Hoje ela não toma nenhum, né? Ela não teve lesão como esse casal, então foi reversível, né? A cura com o aumento das frequências dela, né? O trabalho de aumento de frequências. E até o psiquiatra dela disse assim: olha, eu não sei que tal é essa terapia que você faz, mas faça. Então foi tão legal que o cara reconheceu que ela podia melhorar, ele acreditou, porque tem psiquiatras que não acreditam. Não que ela estivesse falando que estava fazendo exatamente isso, mas ela disse: estou fazendo uma terapia diferente. Ele, tá, quis nem saber, né?
E foi engraçado que eu disse a ela assim: olha, você continua tudo. Você vai no médico, você vai na psicóloga e você vem aqui. Você não vai parar nada do que você faz. E depois ela já parou a parte da psicóloga, o médico foi tirando os remédios, contribuiu, foi um lindo, sabe, super sensível. E ela tá bem assim, ela está bem. Mas imagina uma pessoa com 60 anos, quando ela acorda e fala: e agora eu faço o quê? Qual o problema das pessoas nisso? Criatividade, amigo. Ela não sabe o que fazer. Porque aqui todo mundo faz a mesma coisa, né? E ao mesmo tempo, o abduzido, ele fica com um trauma tão grande da própria mediunidade que ele tem medo de tocar de novo. Então, o máximo que ela vai é ver alguma exposição, festa de família, né? Mas a recuperação é difícil do abduzido. Dependendo do contexto, às vezes é impossível, né, restaurar o sistema nervoso por enquanto. Mas, mesmo com rede neural nova, eles chegam num estado de tanta loucura que você não tem como restaurar redes novas, sabe? Através de novos sentimentos, novos pensamentos, você não consegue. É quase um processo obsessivo. Você falou sobre então, nesses casos foi a força. A pessoa não quis saber disso, não estava procurando, porque a gente vê hoje, Kátia, muitos entusiastas, né? As pessoas Sim, querem, não, vão fazer reuniões, elas estão buscando por isso, mas então, elas não estão muito bem sabendo o que vem. E corre o nesse risco. caso, foi uma abdução tipo forçada, Uhum. mas que tipo de perfil que está à mercê disso? Então, você sabe, né, às vezes a pessoa pode falar, né, teve o que merece, sabe? Eu acho isso péssimo. Eu acho muito péssimo isso, porque era uma criança, né? Era uma criança e, para você ter ideia, ela tinha conexões com Metatron. Então, por exemplo, uma coisa muito, muito fácil de acontecer, que eu observo, nas linhagens angélicas, eles são muito suscetíveis a isso, porque eles são muito depressivos. Eles escutam as dores, os gritos da humanidade na cabeça, seja criança, seja adulto. Então, às vezes, isso torna essas pessoas mais vulneráveis. Esse tipo de. Já está piscando aqui. Esse tipo de energia. Né? Então, os angélicos, por exemplo, tem muita criança angélica também, sabe? Eles têm que fazer muita terapia, ecoterapia. Tem uns que têm uma inteligência avançada, outros sofrem mais. Eu não dá para você dizer que tem um padrão, assim, um interesse de abdução, porque eles querem causar, sabe? Eles não querem acabar com uma facção, entende? Eles vão chegando perto e se houver essa oportunidade e a vibração que eles precisam, né? Uma vez vieram assim, eu sempre olho o que está chegando perto de mim, né? E se for ruim, vai ter que sair, se for bom, a gente conversa. Então, caço muito reptilianos, tinha um senhor, né, era um professor lindo e a gente caçava muito reptilianos, assim, vinham pessoas com muitos contratos reptilianos, né, que também geram abduções, porque é como se eles colassem uma frase na sua cabeça e você segue aquilo repetidamente, sabe, e não solta aquele comportamento, e eles vão se absorvendo aquelas energias e vão se conseguindo entrar mais aqui no nosso sistema a partir desse tipo de abdução, né? Que a gente às vezes chama de contrato. E tem vários contratos, tem os contratos nossa, da época medieval que tem até hoje, são terríveis. E aí chegaram os Greys no meu consultório e disseram assim: a gente pode trabalhar com você? Eu falei assim: vocês estão imaginando em fazer o quê? Aí eles disseram assim: a gente quer ajudar. Eu falei: ajudar como? No DNA? Eu falei: mas vocês não me parecem muito inteligentes para isso. Porque eles eram pequenininhos e eles eram lesados da cabeça. Gente,
Eles e um pinico era a mesma coisa, assim, eles não tinham nada na cabeça. Oco, comeram toda a cabeça deles, não tinha cabeça. Ele, sabe esses mandados? Tem os Era bem Greys, maquinal. são mandadinhos. Eu falei assim, vocês não têm. Ah, deixa a gente tentar. Quem sabe a gente melhora o nosso DNA também. Olha, não deu um mês, eu tava louca com eles. Eles tinham uma energia tão elétrica, tão chatos. Falei, todo mundo embora, todo mundo embora. Pareciam os Minions. Muito chatos, muito chatos. Aqueles do MIB lá, né? Que ficam tomando Muito cafezinho. suportáveis. Não, adoro os Minions, mas esses Greys eram muito chatos, né? Mas tem os que vêm para chupar, né, a sua energia, para tirar, drenar, né? Drenar essa energia. Não é à toa que tem o chupão aí. E esses contratos medievais, né? A gente Ai, ouve muito falar péssimos. que uma época terrível na Uhum. história da humanidade foi a Idade Média e tudo mais, Nossa. né? E já havia, lógico que eu vejo que hoje a gente tem mais relatos na atualidade de pessoas que colocam ali suas experiências, mas então essas interferências já estavam manipulando questões até nessa idade chamada Idade das Trevas, né? Então, como é que fala um pouco mais sobre esses contratos medievais e por que eles são tão desafiadores para pessoas que estão hoje vivendo agora nesse momento uma nova experiência aqui? É porque imagina, eles estão com esse contrato desde aquela época. E o que que acontece? Eles são teleguiados. Então, as pessoas não fazem só o que elas querem. Elas fazem o que elas podem. E eles são retirados a qualquer momento. Tiram a vida deles muitas vezes e não deixam eles viverem muito para não correr risco de perder o contrato até. Então, quando você vai liberar uma pessoa que está teleguiada por um contrato medieval, ela pode perder a vida. E você, por exemplo, quando eles chegam, eu entro em contato com esses caras, eles não são difíceis de liberarem o contrato, mas eles são bem sarcásticos, assim, eles olham e falam assim, já explicou para eles como vai ser? Eu falei, já. E eles preferem, porque, tipo assim, eles tentam acabar com a vida da pessoa, sabe? É tipo pior que poltergeist. E aí eles tentam mesmo tirar, e eu falei assim, tá explicado, mas eles preferem nem viver se for assim. Então, nós queremos tirar esse contrato. Aí, o que que eles fazem? Eles tiram a mãozinha. Só que o cara foi sempre teleguiado. Ele não sabe o que fazer. Teve um que ficou 6 meses com uma falta de ar jogado lá, assim, entre a vida e a morte. Conseguiu. A mulher dele era muito legal. E deu maior apoio ali com tudo aquilo, conseguiu largar o contrato. Tem outros que são mais fáceis de quebrar e eles nem ameaçam, nem precisa, entendeu? O próprio contrato é uma ameaça, né? Então é bem difícil, é bem difícil. Isso daí tem relação com os chips e implantes que as pessoas muitas vezes estão tão acostumadas que se retirar de uma forma muito intensa Uhum, pode dar ruim? exatamente, porque ela não sabe o que fazer. Ela sempre foi guiada, sabe? Ela não tem os próprios sentimentos, ela não tem o que ela precisa saber. Hoje, desse ano, assim, não é desses anos para cá, mas depois da pandemia para cá, mais ou menos, não tem a ver com a pandemia, mas é só um marcador, né? Nem sei se podia falar isso. Mas esse marcador trouxe para nós assim, uma melhora, né? Quando a gente dissolve esse tipo de contrato. Já deu uma melhorada agora, né? Mas eu acho que é pior do que com os reptilianos. Os reptilianos são chatos, sabe? Eles são chatos, eles são insuportáveis. E quais seres estão aqui no planeta com o objetivo de melhorar, né, o campo, melhorar a humanidade e vem monitorando aqui os humanos desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, que as primeiras civilizações começaram a poderem ter uma data histórica, vamos dizer assim, né, relatos históricos. Desde o começo do planeta.
Então, porque assim, olha, nós não temos Anunnaki só ruins, né? Nós temos Anunnakis legais. É como a nossa família, né? Tem aquela parte mais legalzinha, outra não. É a mesma coisa. Então, esses primeiros seres, eles não tinham exatamente um perfil tão devastador quanto falam, né? O que eu acho interessante é que tem muita gente que vai atrás das histórias dos historiadores e fica repetindo, sabe? Que nem papagaio de pirata. Eu gosto de falar isso porque é verdade. E eles não estavam lá. Então, eles contam umas coisas que, sim, gente, para, onde você está dormindo que você está escutando essa história, né? É assim, é absurdo. Para quem vê o mundo espiritual, é absurdo você escutar uma tabuleta tendo que ser lida assim, de uma forma, né? Nada a ver, de verdade. Então, tem muitas histórias legais sobre os seres que vieram aqui, até os exilados, né? Então, eu acho que nós não conseguimos dizer isso separadamente, né? Não conseguimos dizer. Porque eles não vieram com o mal, né? Eles vieram aqui, só que uma parte veio produzir soluções. Então, por exemplo, pleiadianos são muito antigos aqui, muito antigos, né? Sirianos vieram também, depois vieram os arcturianos, mas a gente não tem uma uma data histórica, porque eles não entendem por datas históricas, assim como a gente tenta controlar os dados, né? Os dados são vibracionais. E nós tínhamos uma parte do planeta que tínhamos templos, né? Templos de cura, templos de contemplação. Nós não precisávamos ainda reencarnar. Nesses tempos desse começo, não tinha reencarnação. Né? Entrou um cara aqui, a consciência foi, a vibração foi diminuindo, então até os que estavam aqui às vezes não sabia que estava aqui, porque às vezes tinham tecnologia, mas não tinha mediunidade, entendeu? Não é bem assim. Então, um pedaço aqui fazia uma coisa, outro pedaço aqui fazia outra. Depois nós tivemos uma grande invasão, né, que pegaram algumas experiências que se fazia na Lemúria com os 4 ventrículos que nós temos hoje cerebrais. Esse ataque fez com que a gente pudesse fugir um pouco, mas depois, ou você saía, né, os que conseguiram ter essa informação, ou você saía, ou você ia ficar aqui. E aí acontecia a tal da reencarnação, que a gente não sabia o que era. Eu, pelo menos, me lembro que eu entrei aqui como um ser, e eu falava assim: o que é isso? E andromedanos também tinham bastante, intraterrenos, né? Tem até né, hoje nós temos muita força aí embaixo para fazer mudanças, né? E aí esses intraterrenos guiaram a gente por alguns caminhos, disseram: ó, agora para vocês, né, com a sua energia, como você é, e a turma ali que eu estava, não tem mais como vocês ficarem aqui. Vocês vão ter que subir. Então, ou você vai embora, né? Ou você fica. E eu falo, fico. Eu vou ficar. Eu vou ver o que é isso aí, essa tal da encarnação, né? E aí a gente começou a ter esse ciclo, sabe, de reencarnação, que era uma espécie de tentativa de modificação mais rápida, talvez. Por influência desses extraterrestres, desses caras que chegaram aqui e acabaram influenciando o modus operandi, é isso? Sim, sim, entendeu? Então aí foi desenvolvendo, né? Esses que estudavam falavam: olha, vamos tentar fazer assim. E vamos, né? E quem quiser entrar, entra, e muitos ficaram. Então, hoje tem muito. Você vê que os que querem acordar, que quer voltar para casa, é todos estelares fofinhos lá, né? Então, vem pleiadiano, siriano, arcturianos, felinos. E aí esses ficaram tudo perdidinho, né? Porque entraram muitos deles, né? Raramente se acha muitos Greys encarnados assim. E aí você falou sobre os seres que aqui estavam antes de tudo isso. Você falou sobre lemurianos, né? Sim.
não havia o processo de reencarnação, era uma constante. Como é que funcionava? Eles tinham algum tipo de modus operandi? Como é que era essa experiência? É porque tudo era muito vibracional. Não existia um corpo que começa a entrar em falência, né? Não existe isso em outros lugares. Você vai ascensionando. Às vezes você fica uns, sei lá, uns 4.000 anos, 7.000 anos, 12.000 anos, depende da raça, e você troca, mas você não perde a consciência. O problema nem é trocar, o problema é esquecer aqui, né? Aí já pensou, fala assim, caraca, gente, minha melhor encarnação, se um monte de coisa, vou morrer agora, não posso, eu passo de noite, como que eu vou morrer? Tem que fazer ascensão, senão eu vou voltar de novo, sabe-se lá como. E sem o Né? conhecimento que adquiriu, você pode até resgatar, né? Mas Sim, demora um mas pouco, demora 20 anos lá, já 30 anos. pensou? Nossa, é desesperador. Eu ouvi relatos disso mesmo, que em comunicação com seres de outros planetas, que eles esgotam, por exemplo, o corpo, eles mesmos estão conscientes que trocam a Tipo um roupagem. casulo. Se você fizer umas experiências, tem um monte pendurado, assim, tipo, sessão de roupas. Tipo, É acabou esse tranquilo. corpinho, vou para outro, mas eu tô São aqui. sacos vitelinos, parece, sabe? Cheio de... Uma vez eu fiz umas curas com esses saquinhos, assim, é bem, bem interessante. E Bem aí, interessante. esse lance do véu, né? O véu entre mundos. Uhum. Aqui, o ser humano mais elevado, que a gente tem assim, contato no dia a dia, pessoas têm conhecimentos e tudo mais, mesmo assim passou pelo véu do esquecimento. Uhum. Então, como é que é esse véu entre os mundos, né? Como é que está essa relação para que a humanidade atual possa chegar a esse ponto também de, opa, só esgotei o corpinho. A gente descobriu que hoje a gente já consegue entender que não é um véu que te sabota, né? São as tuas vibrações. Então você começa a subir a vibração, aí você tem alguns tipos de vibração. Então, por exemplo, você tem sua vitalidade. Para você manter sua vitalidade, para você manter o seu ser funcionando, você precisa viver esse ser. Então, vamos dizer que você fala assim, não, eu vou trabalhar quando eu me aposentar, aí eu vou viver meu ser, porque aí eu já estou tranquilo, né? Eu vou viver o que eu preciso viver, né? Então, tem um monte de empresário que chega lá e fala assim, agora eu quero viver. Eu falei, ixi, né? Vai Depois de pescar, amigo. tudo, Vai pescar, né? E assim, não, eles tentam, tal, é interessante, mas não é assim que funciona, né? Você tem o chamado e você mergulha nisso, e você vai sendo guiado pelo seu campo. Então, o campo vibracional é o que importa. Então, por exemplo, a gente vê, vão tirando, vai aumentando a frequência, vão caindo véus, né? Tem uma hora que você olha assim, você fala, eu vou parar. Dá um frio na barriga, sabia? Eu tenho muito frio na barriga. Eu falo, eu vou parar aqui, porque você fala, e se eu sumir? E como vai ser? Não, é muito diferente. Tem hora que você chega nos lugares vibracionais que você pensa bem, né? Por isso que o pessoal segura também. Porque você não tem exatamente onde você vai parar. Entendeu? Não é assim um roteiro você não seguro. coloca o tabuleiro de xadrez não está a seu bel prazer, né? Não. Por isso que eu pergunto, hoje eu vejo muito um grande frenesi, né? É um Uhum, negócio que até chega a incomodar um pouco para quem é estudante da área. uhum. Pessoas que estão com avidez de ver e ouvir seres, né? Muito, nossa. O que você tem a dizer, os riscos e as pessoas que estão querendo isso a todo custo, o que elas devem buscar no aspecto de conhecimento e práticas para pelo menos estar um pouco mais preparada, né? Quando a gente chega na primeira aula da escola de canalização, o pessoal, Kátia, eu vou ver, ouvir, falar assim, depende. Depende de quê? Eu falo, depende se você é psicologicamente afetável ou não, né? Porque você vai bloquear, né? E a pessoa, por exemplo, ela acha que ver um ser não muda nada.
Mas não é a mesma coisa que você olhar um móvel, uma televisão, né? É uma vibração que você conecta. Aqui nós temos isso. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, estamos conectados, né? Estamos conectados com outras coisas, mas isso não é como que não é muito consciente para nós nesse momento. Então, quando você quer contatar um ser, vamos supor que você vai ter que estar aberto a tudo, né? Ah, e pode aparecer um siriano maravilhoso, felino? Pode. Mas pode aparecer um reptiliano danadinho? Pode também. E você vai ter que ter esse entendimento. Eu até brinco, eu falo assim: você já fez direito estelar? Para dizer para o reptiliano não pode? Entendeu? Porque se você falar não pode, onde não pode, hoje não pode mesmo. Entendeu? Eles respeitam. Esse direito seria, no caso, regras a serem seguidas que muitas Eles não vezes... podem mais, entendeu? É assim, eu sei que você é um lixo, mas não pode. E ele sabe que ele não pode, que ele não deve, por algum motivo. Entende? Entendi. Já existe esse tipo de entendimento, né? Tipo, o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Por exemplo, tem alguém que garante uma certa ordem, então? Então, mas não é uma frequência, né? Eles têm que obedecer essa frequência. Às vezes você não escapa da frequência. Então, uma pessoa tem um contrato. Atendi uma pessoa que tinha um contrato com reptilianos. Falei, você tem um monte de contrato. Ai, mas eu não quero tirar meus contratos. Eu gosto deles. Eu falei, tá. Então, faz o seguinte. Vai vivendo, aí se você precisar de alguma coisa, você volta, né? Porque eu nem... O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu nem sabia o que fazer, né? Aí essa pessoa teve um câncer muito grave e me ligou e falou assim: você pode me atender? Eu falei, posso. E agora, Kátia? Eu falei assim: bom, agora. Bom, então nós vamos chamar a sua turma, né? Vamos chamar os reptilianos que você tem contrato, vamos chamar seu irmão morto, que morreu também de câncer, chamar todo mundo para ajudar, né? E fizemos lá uma sessão e os reptilianos vieram e eles me ajudaram nas aplicações de cura e ele tá ótimo. E continua com o contrato. Entendeu? Quis manter o contrato. Quis manter o contrato, mas eles me ajudaram. É lógico que nós viramos belos amigos, porque não tem isso. Mas eles não interferiram em nada no meu consultório, não interferiram na minha energia. Ajudamos o cara, eles foram legais, né? E deu tudo certo. Eles têm capacidade de ajudar. Não é porque eles são controladores que eles não podem fazer umas coisas legais. Eles podem, mas eles são muito controladores, né? Eles gostam de aparecer, de mandar. Existem algum perfil de seres humanos que esses seres estão mais ligados? Por exemplo, poder, ou então o controle que realmente a gente tem no planeta? Eles adoram uma política. Eles adoram esse meio. Eles comem bastante energia de lá. Sustenta eles bem, sabe? Nada ruim, é ok. Sabe? Nem ruim nem bom, é ok. Uma Porque relação de tem lugares prata-cooperação, assim, né? mais ou menos, porque assim, tem lugar assim, sabe, fora daqui. Não é tudo ruim aqui. Mas é só você olhar o que é, sabe, sem julgamento. Eu acho que o que atrapalha a gente é o julgamento. Você não pode julgar, você não sabe tudo. A gente mal tá vendo as coisas aqui. A gente mal enxerga o que tem aqui entre eu e você, né? Não dá ainda para dizer tudo isso. Eu vejo como tudo parte de um princípio, né? Tudo está integrado ao todo. Então, se o Criador, né, uma expansão, uma perfeição, faz parte. Faz parte, O ser X, Y, Z faz parte. Sim. E aí, como é que a gente pode entender É. o que é um padrão de evolução ou não, né? Eu acho que os pensamentos aqui são muito curtos para isso ainda. Por isso que as pessoas devem meditar um pouco no sentido de não ficar buscando a paz da cabeça só, né? Porque isso é coisa do pessoal do Oriente, né? Aqui no Ocidente a gente não tem isso, é mau barulho aqui.
Ninguém nasce e fala, vem meditar, filhinho, tem um quarto de meditação aqui, não tem, né? E nós não temos essa necessidade. Você pode entender que passa coisas aqui em cima de você, e que se você baixar, como o mar, né? A onda vai passar e não vai te derrubar. Então, você tem que entender onde está a onda, onde está você, e tentar receber o que é aquilo que você está conectando. Porque imagina, igual você, só tem você. Todas as frequências que você é, os lugares que você passou, as experiências que você teve, né? Vai ser outro resultado. Entendeu? Aqui a gente gosta de estatística. E quem está assistindo muitas vezes pode ficar preocupado, né? Às vezes ela está se abrindo para um entendimento espiritual, um entendimento mediúnico, né? E às vezes vai ter os seus certos cuidados. Qual a relação dos mentores espirituais que estão ligados às práticas e trabalhos espiritualistas que nós temos aqui nos 4 cantos do planeta, dentro dessa ancoragem para os médiums ou não médiums, mas que estão buscando por novos conhecimentos, e o que eles podem fazer para, vamos colocar ali, selar ali um campo, deixar a pessoa menos vulnerável para esse tipo de ação? A coisa mais importante é a pessoa conhecer o seu campo. Isso que está aqui com ela. Nem que for a sensação que ele causa. Nesse campo, existe sempre um ser que a gente chama de auxiliar ou mentor até, né? Ele é mais que um mentor. Ele sabe tudo sobre você, ele espelha você em você mesmo para ir te ajudando quando você começa a querer acordar, a lembrar, né? Então, esse campo nosso traz conexões. Então, por exemplo, agora, se fala para você, fecha os olhos, veja o que tem próximo a você, né? O que você sente. Então, vamos supor, eu senti a pessoa não sabe. Sentiu bem? Senti bem, senti um amor, não é? O campo dela sempre vai ser seguro. É o campo dela. Então, ela tem que começar através desse campo, receber orientação do campo, e esse campo dizer para ela, é como se estivesse numa gruta escura, e essa tocha tá com o campo. Peraí que eu vou ver lá. Tá, pode ir. Aliás, você pode fazer isso tudo com o campo. Olha, vai para mim, passa naquele concurso. Gente, aproveita. Que dá para passar em concurso com o campo. Vai lá, olha para mim como vai ser. Vamos lá fazer aquela cirurgia? Vai lá, faz a cirurgia para mim. Né? Vamos deixar o melhor possível ali do que eu posso. Porque eu posso escolher, eu não preciso ter uma experiência previsível. Sabe? Você vai perceber que você tá bom nisso quando nenhum cartomante ou tarólogo acertar mais nada para você. Quando ele começar a errar tudo, você tá bom. Quando o mapa astral não disser mais nada para você, você já tá conectado. Entende? Porque aí fica sem interferências também. Sem esses comandos que a gente entende até um nível são interessantes. Depois você tem mais livre-arbítrio. Porque você também vai ter mais responsabilidade, mas você tem mais consciência para isso. Né? Não necessariamente que são só os bonzinhos disso, mas quando você saca que isso é só uma programação previsível, tudo que é previsível te limita, né? E a questão da ancoragem energética. Qual é a importância dessa ancoragem energética, né? E maneiras também de as pessoas poderem melhorar isso em um trabalho que é mediúnico e holístico, terapêutico, multidimensional, né? É o autoconhecimento, né? Das suas frequências, não da sua pessoa, mas das suas frequências, porque você abre mão da pessoa quando você começa esse caminho, sabe? Você não precisa ser mais essa pessoa, porque eu sou muitas, eu vou ficar muito esquizoide se eu fizer isso. Então eu abro mão e eu sou, né? Como o pessoal fala, eu sou. Eu sou a mistura de tudo isso. Eu sei o que vai dar essa mistura? Não sei. Então eu observo. E começo a expandir esses sentimentos em mim e a minha sabedoria vai baixando em mim, do meu campo, de todos que eu sou, vai descendo aqui em mim, vai acoplando no meu próprio corpo físico. E aí, o que acontece no começo?
As pessoas falam, ai, ficou com sono, eu não consigo, mas é porque a vitalidade dela é baixa. Então, conforme ela vai fazendo isso, ela vai aprendendo a sustentar uma vitalidade maior e vai aí que ela começa a acessar todos as conexões dela, os fractais, você precisa dessa parte, né, e é através de conexões que você faz isso, né, produtos vibracionais ajudam, alguns tipos de limpeza, até resoluções de traumas, sabe, abrir mão dos traumas. "Ai, eu resolvi que eu vou ser feliz, largo tudo", até um simples Mesmo adquiridos dizer nessa vida atual da pessoa, né? A pessoa adquire novos traumas, né? sim, sim, alguns traumas que eu digo, assim, psíquicos que realmente atrapalham você de conseguir receber uma mensagem, deturpa, sabe, alguma coisa que deturpe muito por exemplo, se você pega uma pessoa abusada, né, geralmente é um caso que deturpa muito. Eu costumo fazer uma regressão da criança e liberar, né, esse tipo de alguns tipos de ocorrências a gente é bom liberar, né, o abuso, a violência, eh, ser deixado para trás, isso tudo causa, ainda atrapalha bastante aqui a nossa conexão espiritual, porque distorce a informação que a pessoa está recebendo. É, porque ela, passa por ela primeiro passa no psicológico, depois é que você se transforma num canal mais limpo, porque você já abre mão de muita coisa. E essa que você falou dos Anunnaki um pouquinho antes, né? E existem muitos relatos, né, sobre essas civilizações antigas e existe até aquele eram os deuses astronautas e tudo mais. E, e você falou sobre intenções diversas, né? Não só intenções ruins, como também intenções que podiam ser canalizadas. Mas, pelo que eu vejo, existe um divisor de águas depois da chegada desses seres e o que era antes. E o que dentro desse crivo, né? Qual foi esse divisor de águas e por que esse nome é tão falado nas pesquisas que relacionam as civilizações antigas, né? Alguns colocam outros nomes, né? É, em outras civilizações, como os egípcios, tem um nome. Se você Uhum, for caçar na Bíblia, tem nomes também que relacionam isso sim. e comunicações. Mas por que esse tipo de ser é geralmente citado como antes e depois? Quando você inicia um planeta, que vai ter vida, ele tem a subida do céu e da terra. Então, quando esses seres chegaram aqui, eles chegaram logo depois dos pilares, onde começou a haver essa subida entre o céu e a terra. Então, eles realmente deviam estar procurando algumas coisas, né. Mas, por exemplo, não era ouro, né, porque eles não iam carregar blocos de ouro, né, era ouro alquímico, era até uma fórmula que eles utilizavam também para descobrir coisas sobre o rejuvenescimento. E a gente sabe também que as pirâmides não foram construídas de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Durval Melquisedeque, foi muito no governo do Egito, né, tem esses caras bacanas aí que mostram bastante, relevância histórica para nós, né, sobre esses achados aí. E e quando eles vieram então, eles tinham aqueles problemas de eu acho isso e o outro acha aquilo, né, simples assim. Só que eles tinham muitos poderes, né, e eles realmente criaram seres humanos, assim como outros seres que vieram aqui também criaram seres humanos. E eles resolveram criar seres humanos para ajudá-los também, né, no que eles precisavam aqui. É tipo, às vezes, o que a gente tem hoje em dia ainda, né, que auxiliam um ao outro. Não era exatamente como escravos, mas só que a intenção era de colocar os caras no trabalho duro, sim. Só que não podia. A regra universal não permitia que você escravizasse seres. Nunca pôde existir isso. Por isso que aqui é assim, é tão fora de rota tudo isso, Que aqui sabe? rolou isso, né? Muito, entendeu? E não pode. E aí, como se eles dissessem assim: "Ai, só um pouquinho para ajudar aqui", né?
E aí isso expandiu, de certa forma. E algumas espécies que eles criaram foram fora da curva, sabe, não deu muito certo. E algumas formas até se dividiram, se multiplicaram, outras não. Então eles tinham, muita sabedoria. Eles tinham acesso a eram deuses e deusas. Tanto que quando eu verifico a linhagem, eu também verifico nas linhagens que eu faço, eu verifico angélicos, deuses e deusas, os índigos, cristais multidimensionais, eu considero essas linhagens verticais, que eles vêm a partir da criação. Então, eles têm neles a criação muito forte. Por exemplo, os sirianos, os pleiadianos, eles vêm em frequências, eles vêm pelos sistemas. Você pode ver que eles são, quase todos fazem o mesmo trabalho, eles são mais amigáveis até, são mais fáceis de você conversar, de você trabalhar, de você fazer conexão. E esses seres, eles têm um pouco dessa vontade própria do criador, porque para você criar um treco, você tem que ser forte. Ninguém cria um treco adestrado. O cara cria mais da mesma coisa. Você precisa ser um pouco louco para criar alguma coisa. Então, vem dali essas divisões que começaram a acontecer depois, e a melhor parte, né? Eles se apaixonaram pela criação humana. Eles realmente amam a humanidade. E existe um fractal que chama Atrahasis, né? Eles fizeram uma mistura dos próprios deuses com o humano, para provar que eles davam tudo para eles, né? Não tinha problema, uma parte da família trazia tudo isso. Então, não foi tão ruim assim. Tem muitos Atrahasis aqui, de deuses e deusas, que carregam toda essa história, e é incrível a humanidade. É lindo como vai sendo formado tudo isso, não é uma história ruim. É belo se você olhar, sabe? O amor que existiu ali, a criação das civilizações, aí vem as deusas, da onde que elas tiraram, que podia plantar, que podia jogar água para lá, para cá, né? A criatividade toda que elas tinham. E eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre a parte, por exemplo, Shiva. Será que é Anunnaki? Sabe? Já chegaram até pensar, né? Será que Jesus é Anunnaki? Porque todo mundo que vinha do céu era Anunnaki, né? Eles pensavam. Eu acredito que não é bem assim, mas talvez essa parte hinduísta, assim, ela vem junto. Eu acho possível algumas dessas histórias. E depois a gente foi perdendo, né? Todo esse controle, a sabedoria com o cair da nossa consciência, mas eu acho que estamos recuperando. Eu acho que vamos ter mais novidades sobre isso. O ponto das divindades, eu vejo uma intersecção bem interessante, né? As É, formas, o jeito que a sim, antiguidade tratava, sim. é colocado hoje como algo que era tipo como se fosse só uma analogia, né? Uhum, Por exemplo, as cores, as formas, os símbolos, né? O aspecto do faraó também, né? Que sempre é mencionado que antes essas divindades, né, esses deuses que eles chamavam de deuses, controlavam tudo. E aí depois eles hibridizaram para deixarem os isso, próprios humanos no controle. Foi isso, para poder sim. passar o bastão. E seriam então esses faraós, então, produto dessa artimanha que eles fizeram para poder passar o bastão? Eu acho que também, com certeza, eu deixaria um dos meus ali. Se fosse legal, eu deixaria. Por que não, né? Não é uma forma de governo? Não é uma forma. Até que no começo era bom, né? Eu acho que tudo complicou com a tal da queda. Tudo complicou, porque ficou tudo muito místico. Sabe? Ficou, assim, tem muita coisa para ser desvendada nesse sentido, né? De você poder dizer isso é exatamente isso, mas eu acredito que veio daí. As pirâmides também, você falou o lance de ter sido construída de cima para baixo, né? E Uhum, atualmente eles acabaram colocando em alta essa questão do subsolo, né?
que aí encontraram algumas bases interessantes lá, que daí ficou uma discussão. Um estava lá, não estava lá, né? Aí um fala que, deixa pra lá isso daí, não vamos falar disso aí agora. E no fim não falaram mais nada. Não falam mais nada, mas eu acredito que tem tanto intraterreno, né? Não é? Temos muito intraterrenos. Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão ficando prontas para receber esse tipo de mensagem. E o intraterreno, eu acho curioso o aspecto do intraterreno. Nessas linhagens que você falou, acho que é legal a gente dar uma abertura para essas linhagens. Quais delas elas estão aqui vivendo intraterrenos e quais delas elas ficam indo e voltando, né? Porque tem até o livro do Lodax lá que ele coloca vários tipos de linhagens, né? Alguns sirianos têm formato mais felino, né? Outros seres são mais insectoides e tal. E tem muita gente que fala que os intraterrenos também podem ter sido seres que vieram de outros planetas e eles estão aqui e continuam vivendo aqui. Sim. Mas como é que é essa relação magnética, física, não física, sabe? Então, é interdimensional, né? Eles vivem, eles aprenderam, entenderam, não caíram totalmente. Essa é a parte estranha, né? Quem caiu, quem não caiu. Não é? Muitos seres não caíram. Então, eles vieram interdimensionalmente e não entraram na encarnação em nada disso. Eles não tem mantiveram. Um CPF, no caso, não né? tem, não eles tem. Estão num outro padrão vibratório, mas estão aqui. Exato, exatamente, né? Alfa Centauris, os dragões, não é? Felinos lá embaixo também tem. E muitos dragões. Teria que passar por um portal, então, para poder acessá-los. Exatamente. Imagina o que não tem de portal aqui, né? Nós temos essa casquinha aqui em cima, que é toda essa luta para desvendar todos esses mistérios, que eu acho maravilhoso, na verdade. E internamente, quando você faz algumas meditações de conexões com esses seres, é muito bom. Alfa Centauros, tem laboratórios, né? Tem pessoas que são hipnotizadas que vão parar em laboratórios lá embaixo da Terra. Tem laboratórios legais, tem alguns mais bélicos ainda. E assim, a Terra é muito grande, entendeu? Ela tem muitas faixas, muitas faixas. E eu acredito que nós vamos transitando por essas faixas agora, né? E essas faixas vão começar a interagir, sabe? E isso vai promover em nós uma aceitação mais fácil sobre isso, sabe? Como, é verdade. E foi. Sabe? Tipo passou. Passou a mosquinha, foi. Ficou assim. Ninguém lembra por que ficou assim. Sabe? Vai fazer muito vai sentido ficar Star Wars e meio, Star Trek daí. Vai ficar meio assim. Sabe? Passou, tá assim agora. Sabe? Eu falo que é o sonho, né? É tipo acordar desse sonho. Sabe? Você entrou numa sonolência e agora você vai saindo da sonolência. Então, você vai abrindo e falando, é assim. Isso não é que ele ressuscitou. É que era assim, né, que faz. Entendi. É porque tem tanto aspecto religioso em cima do cara, né, que fez ressurreição aí que, né, a gente sente que nunca vai conseguir. Mas é tipo comum isso, né? É comum. Entendeu? É o óbvio. Seria o óbvio. Porque se eu não morro, não é? Eu sou átomo. Criaram um Eu tabu sou em um cima bife. disso, né? Faz a gente sentir um bife, né? Eu acho engraçado, porque a gente faz cirurgia cortando, né, com bisturi. Aí fala, logo não vai ser, né? É só passar, como faz a espiritual. Não é? Como tem aí os médicos espirituais. Então, você vê que tem muitas dicas, assim, muitas pistas, eu falo. Tem muitas pistas se aproximando. E as pistas estão cada vez mais fortes e do nosso lado. Isso está fazendo com que a gente comece modificar sem precisar querer muito, sabe? Vai ser colocada essa faixa, né? Será naturalmente
você vai ficar indisponível se você não acessar, né? Hoje você vive quase sem celular, né? Quase ninguém vive. Não tem Então, como. assim, não tem como, a gente tem que pegar. E vai ser mais ou menos isso, sabe? Você vai ter que ancorar isso, entender que foi. E a pessoa vai falar assim, mas como que era? Ai, passou, cansei. Ai, não, eu tenho que manter minha vitalidade. Vem uma inteligência. Fala, ai, pra que eu preciso saber assim? Pra que eu preciso controlar os dados? Se os dados a gente nunca controlou, os dados vêm de todas essas conexões. Então, a nossa parte agora é treinar a entrega. A entrega, a confiança e as pessoas começarem a perceber que ela tem uma sabedoria, ela não precisa ficar com medo. Se você olhar um cara ali que não é legal, que você for fazer uma conexão, o cara não é legal, e você manda ele embora, e por algum motivo ele vai. E elas precisam sentir isso, esse empoderamento. O que mais eu vejo que as pessoas têm dificuldade é de se empoderar do seu próprio ser, dessa magia que ficou tão parada, né? Tão esquecida, que você olha e diz, não. Nossa, por que eu disse não? Nossa, e ele ainda me obedeceu? Né? Eu pensava assim, né? Eu falava, que estranho. Por que que eu disse não e o cara foi embora? Né? Eu mal sabia o que eram esses reptilianos. Como que eu sei? Né? Então vai acoplando a consciência. E aí esse sonho vai acabando. Então o pessoal fala: ah, os ETs estão descendo aqui, gente. Nós já estamos aqui. Baby, já estamos aqui para ficar azul, verdinho, peludinho, como forem, entendeu? Já estamos aqui. É só ir transmutando e permitindo quem for isso, quem for híbrido, vai desenvolver a partir dali. Ah, quem for uma mistura aí de Anunnaki com humano, um Atrahazi, vai desenvolver o DNA. O DNA tá lá. Mas como eu desenvolvo esse DNA para virar alguma coisa? Não, eu viro e o DNA vai dando forma nas proteínas. Eu preciso primeiro do impulso, né? Do DNA. Sempre tem um gatilho para mudar o DNA, né? O câncer é assim, tá lá quietinho, bababá. Aí você pá, dá um gatilho, o tumor vem. A mesma coisa é o resto. DNA é assim que funciona. Não é você receber um DNA, você tem tudo aqui e nós vamos ter que ter a energia certa que vai impactar aquela proteína, né? Que vai dar forma. É lógico que acredito que seja mais atômico do que esse nome que eu tô falando, proteína, né? Deve ser outro tipo de entendimento. É porque hoje as pessoas elas estão muito interessadas no seguinte aspecto. Quando que vai ser o contato em massa palpável? Porque a gente sabe que o contato está acontecendo e tudo mais, mas fica muito velado. O que que o pessoal, o que que eu estou querendo dizer? É que as pessoas querem que noticie no jornal, em rede nacional e diga, aconteceu. Você entende? É isso que as pessoas esperam. E qual é a sua visão sobre isso, né? Ah, eu queria saber como. Né? Como que vai ser isso? Porque exatamente isso só vai acontecer, pode acontecer, mas vai precisar existir uma frequência. Entendeu? Nenhum siriano vai matar o outro do coração aqui. Entendeu? Não vai aparecer. Você já teve um ser assim, perto de você? Já teve, inclusive. Não dá um friozinho? No É um começo? geladinho. É um Né? Um geladinho, é? geladinho, é. Inclusive os felinos, né? Eles, Sim, muito próximo. meditações, inclusive xamânicas, eles Sim, apresentam e é sim, interessante. A energia tem um poder ali, né? sim. É muito interessante. E, e o ponto também é esse, né? Se esses seres são multidimensionais, as pessoas esperam que eles desçam e coloquem a mão aqui e falam, me dá um copo d'água, por favor. É isso que as pessoas querem. Sim, sim. É esse realismo que as E pessoas se eles buscam. já estão fazendo isso, Exatamente. não é? E se eles já Eu falei de felina, chegou apareceu aqui, aqui? ó, você viu? Sim. Chamei a felina aqui, Eu ó. falei, apareceu aqui. Nós temos uma Sim. gatinha aqui, vários gatos aqui no estúdio, e a gente falou dos felinos, ela falou, me chamaram. Tô aqui, exatamente, já veio mostrar que veio. Não é? Então eu acredito que eles estão aqui, né? Mas como você num ritmo
mental, né, no seu ritmo vibracional, você vai conseguir fazer esse contato se você estiver tão distante. Ele não vai conseguir chegar perto. Você não vai conseguir ver, pode estar do seu lado até, mas você não vai conseguir acessar se você não tiver apropriado já, né? Desse poder, dessa vibração, sabe? Dessa sabedoria, tudo junto. E alguém Não vai é comentar aqui, especulativo. ó. Quer ver, Kátia? Quer ver aqui? Vai ter um comentário assim aqui. Mas essas linhagens, ela poderia falar quais são as aptidões de cada uma e quais as intenções de cada uma, essas principais, né? Não das diversas, mas essas principais que você falou aí. Entendi, tipo, entendi. Tipo os superpoderes dos Thundercats. Não, elas têm algumas coisas semelhantes, né? Por exemplo, os sirianos, eles são de muito comando. Eu falo assim que ser mandado por um siriano é a maravilha do mundo, entendeu? Se tivéssemos sirianos no governo, estaria maravilhosa a população. Sabem o que estão fazendo. Sabe muito, sabe pelo outro, são equilibrados, contêm o mal, é uma maravilha, né? Os felinos são, nossa, sinceramente, sensacionais. Os pleiadianos, eles são amorosos, trabalham bem nessa parte da abertura do coração. Como eu disse, né? Eles vêm em frequências, então você às vezes consegue entender um trabalho meio semelhante, né? Mas os verticais, que eu falei que é mais difícil de você entendê-los, porque eles não vêm com uma coerência, sabe? Eles vêm da criação, então eles enfiam o pé na jaca, né? Eles vêm para mudar tudo. E os pleiadianos, eles vão em frequências, então eles vêm trabalhando o nosso cardíaco, trabalhando o corpo físico, né? Trabalhando restaurações de DNA. E os arcturianos, por exemplo, os arcturianos, gente, são tão sensíveis. Todos querem A nossa viver na felina veio natureza. já para dar um Oi, oi. você veio aqui, muito bom. Então, todos os arcturianos gostam de natureza. Eles são muito sensitivos, muito fofos. São fofos, gente. Não dá para apertar um arcturiano. Não dá. Não dá. Eles tinham que estar tudo morando tipo druidas, assim, tudo no meio de árvores celtas lá, sabe? Tudo assim. Né? Essas são as raças que mais trabalham, andromedanos, né? Os dragões também, intraterrenos, são excelentes. Os dragões são de muita ajuda aqui na Terra. São fantásticos, trazem força para nós. E Mas, tem muitos contos, né, antigos, né? Por exemplo, sim, na cultura oriental eles são muito respeitados. muito. Na cultura ocidental já dá o pessoal já tem um Tem os freio, dracos, né? né, que eles falam, né? É Mas diferente, é né? diferente, é bem diferente, bem diferente. E essas naves que, assim, supostamente as pessoas às vezes relatam que viram um balão meteorológico, né? Sim. E esse balão meteorológico, ele às vezes é tido como algo aqui da Terra mesmo, Pode algo deixar da as coisas. Terra, algo que o ser humano mesmo criou. Mas muitas vezes se deixam ser vistos alguns tipos de nave, aquelas Uhum. charutinho, Sim, ou então sim, aquelas naves que são mais triangulares, né? sim. E essas naves se deixam ser vistas propositalmente para tipo, já ir preparando o terreno? Exatamente, né? Para perceber que. E as pessoas. O interessante é que as pessoas que estão vendo são as que dão permissão disso estar ocorrendo. Entende? Existe uma frequência aqui muito importante na Terra, chama permissão. Esse tal de livre-arbítrio, tá? É um treco que pega aqui. Então, a permissão dela conseguir visualizar aquilo e aquilo existir, vai passando um telefone sem fio. Entende? Então, pessoas mais preparadas, né, vão começando a acessar e vão recebendo tudo isso, né? Antigamente tinha várias pessoas que iam em alguns morros, né, fazer conexões e tal, e parece que as pessoas que promoviam isso, às vezes caíam em algumas tentações e talvez
umas foram bem, outras não foram muito bem, acabaram atrapalhando esse tipo, mas a gente vê que as pessoas iam muito atrás dessas conexões, em alguns lugares tinham essas conexões, e eu acho bem arriscado você buscar isso, porque tudo que é muito especulativo e que você não está dentro de um campo com sabedoria, é arriscado, né? Então, eu acho que essas que estão vindo assim, estão no campo, são permitidas e têm uma boa finalidade, né? De nos lembrar, sabe, de começar a ficar no inconsciente. Quem somos? Um viu, outro viu, outro viu, e a fofoca aqui é rápida, né? Então, rapidinho já vai Já vai já vai alastrando, né? lastrando, né? Todo mundo já vai entender. E por falar em compartilhar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho, né? Eu vejo que você tem aí múltiplas possibilidades para as pessoas que buscam, né? Tem o teu trabalho nas redes sociais, mas tem o teu Sim, trabalho terapêutico também, né? sim, Que alguém que está assistindo pode ter um interesse em procurá-la para resolver questões que muitas vezes estão ali atrapalhando o dia a dia. Passa para o pessoal essas possibilidades, né? Maneiras de encontrar e possíveis novidades aí que muitas vezes possam aparecer, né? sim, Dentro do teu trabalho. sim. Então, esse trabalho que eu faço é muito antigo já, né? É como se fosse um tratamento para essas pessoas que estão começando hoje mais já despertos, né? Que vêm, já querem ter conexões, contatos. Então, nós fazemos a primeira entrada, às vezes é a consulta de linhagem, para a gente conhecer as frequências da pessoa. Então, por exemplo, às vezes ela tem uma frequência emocional baixa e ela quer ver um ser, ela tem que melhorar aquilo. Então, pelas frequências, a gente consegue entender como ir cuidando dessa pessoa para ela conseguir fazer o caminho dela, que é importante, né? Não é um trabalho especulativo, mas de tratamento e de espiritualidade. Então, ajudá-la a desenvolver a mediunidade e fazer o processo dela. Essa é a primeira entrada numa consulta. E depois a gente oferece para quem quiser desenvolver esse caminho a escola de canalização, onde eles vão ter o primeiro ano é totalmente mediunidade, vão tendo os outros módulos, né, para que as pessoas possam se desenvolver. Hoje a gente trabalha e nos presenciais, que nós trabalhamos conexões nos eventos presenciais. Esse ano nós ainda vamos ter um 22 de novembro. E para entrar em contato seria Pode através do entrar através do direct, Instagram. @Katia _Rigotti, 2 T's I's, 2 T I. E é mais fácil, que ali no direct a gente já vai respondendo para o pessoal, encaminhando, ou pelo site www.katiarigotti.com.br. Muito bem, eu vou deixar então as redes da nossa convidada aqui na descrição para que você possa entrar em contato. Assiste novamente, viu? Porque tem vários detalhes aí que uma vez só não será possível você captar. Tem detalhes aqui, você tem que entender esses detalhes. Então, eu sugiro que você assista novamente, coloque aqui as suas perspectivas e encaminhe para pessoas que estudam a área. Gratidão, minha querida. Gratidão, gratidão sempre por poder trazer, né, para as pessoas essas novidades aí, que eles consigam conectar e contatar, né? É isso que a gente quer. E vamos finalizar com uma mensagem tua para o pessoal aí que está em casa. Eu desejo mesmo que todos busquem dentro do seu coração toda essa sabedoria ancestral que eles têm, ancestral deles mesmos, não é? De todas as vidas. Busca teus fractais, busca a tua força, traz isso como verdade na vida, não como uma coisa que você busca fora, mas como uma coisa que você é, né? Como algo que você existe aqui e tem um caminho dentro de você para você descobrir, tá no seu coração.